Olá, somos alunos do curso de nutrição. Também fazemos grade no curso de enfermagem, no primeiro período do ano de 2023, referente à matéria Citohistologia, Embriologia e Genética, do professor Fabrício Oliveira Ramos, no Centro Universitário Zanã Coelho. Na nossa apresentação de hoje, vamos falar sobre herança genética autossômica. Provavelmente será nossa única aparição por aqui, então espero que gostem. Nessa apresentação terá os seguintes conteúdos abordados: genética, onde eu, Wellington, estudante do curso de nutrição, aluno do quinto período, irei apresentar para vocês. Padrões de heranças e heredograma, a nossa amiga Lara Costa, estudante do curso de nutrição do quinto período, irá apresentar para vocês. Herança autossômica recessiva, a nossa amiga Luana irá apresentar para vocês, estudante do curso de nutrição do sétimo período. Para finalizar, herança autossômica dominante, o nosso amigo Luítro, estudante do curso de nutrição do sétimo período, irá apresentar para vocês. Agora irei falar sobre genética. Para começar o assunto, devemos saber o que é genética. Genética estuda as informações hereditárias passadas de pai para filho. Os responsáveis por nossa receita humana são os genes que formam o DNA, que produzem as características das pessoas. O conjunto de genes recebe o nome de genoma, que se expressa de duas formas: o genótipo e fenótipo. Mas o que é genótipo? São as partes não visíveis representadas pelos genes que serão expressos nos fenótipos. O que é fenótipo? São as partes visíveis da informação genética, como as cores dos olhos, cor do cabelo, altura, e ele é influenciado pelo meio ambiente. Então ele pode se expressar de forma diferente das informações contidas no genótipo. Quando isso acontece? A transmissão das características hereditárias só ocorre através dos gametas, nossos amigos espermatozoides e óvulos. Enfim, esses tais gametas são, na verdade, células haploides geradas por meiose, que, quando se juntam, formam uma célula diploide, chamada de zigoto, que irá se desenvolver e gerar um indivíduo. Agora, antes disso tudo, temos que falar também sobre os cromossomos. Genes, DNA e cromossomos cumprem as mesmas funções de passar o nosso material genético. Ou falando de uma forma mais romântica, os cromossomos determinam as suas características únicas. Esse seu jeitinho bonitinho de ser. Eles contêm as estruturas de DNA, carregam genes capazes de definir os atributos físicos e particulares de cada um. Os cromossomos homólogos são aqueles que formam pares, e a sua segregação é a base para entendermos sobre as leis de Mendel. Agora vamos falar sobre as leis de Mendel. A primeira lei de Mendel afirma que todas as características do indivíduo são determinadas por genes, que se separam durante a formação dos gametas, 50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe. Pai e mãe transmitem apenas um gene de cada par para os seus descendentes. Agora, a segunda lei de Mendel refere-se à segregação independente dos fatores, ou seja, a separação de dois ou mais pares de genes localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. As características analisadas não dependem uma das outras, portanto, são consideradas características independentes, como a altura e miopia. Fica mais fácil de entender se você imaginar um colar de pérolas. O DNA seria esse colar. Os genes são as pequenas pílulas. Cada uma delas contém nossas informações únicas. Essas partes não são pequenas, porém essenciais. Qualquer alteração nela pode ser decisiva para determinar se o colar de pérolas vai ser de um homem ou macaco, já que o homem e o macaco compartilham 98% de seu DNA. Por fim, vamos falar sobre os alelos. Os alelos congêneres que estão na mesma posição do que os homólogos, que são responsáveis por determinar a mesma características, podem ser os alelos dominantes. Quando as características de seus genes dominam sobre os demais, é representada por letras maiúsculas. Os alelos dominantes são expressos em condições homozigóticas e heterozigóticas. Não vamos esquecer também sobre os alelos recessivos, que só se expressam em condições homozigóticas, que é representado por uma letra minúscula. Prazer, meu nome é Lara e vamos começar falando sobre padrões de herança.
Então, vamos começar falando sobre padrões de herança. Existem vários padrões de herança, tá? Mas o que é herança? Herança é um material genético passado para as gerações seguintes. Então, vamos pensar assim, numa família teve o falecimento de alguém, tá? E esse falecimento de uma pessoa, ela deixa herança. Então, a herança dela vai passar para as próximas gerações que estão vindo. Vamos supor, se for um pai, passa para os filhos, tá bom? E como é estudado essa herança em seres humanos? É estudado através, tá, de uma família já formada, tá? E é representada através de uma simbologia e também cálculos de proporção. E vocês devem estar se perguntando, que símbolo é esse? Esse símbolo, gente, é representado pelo heredograma ou também pela árvore genealógica, tá bom? E o que a análise desse heredograma serve? Ela serve para vários tipos de situação. Ela pode determinar um tipo de herança, pode fazer cálculos de risco, tá bom? E começando aqui pela análise, o símbolo quadrado é representado pelo sexo masculino, o círculo é representado pelo sexo feminino. Quando se o sexo não for informado, ele vai ser representado pelo losango, tá bom? Quando no seu heredograma o indivíduo for afetado pela característica, ele vai ser achurado, ele vai ser preto, tá bom? Quando está com esse traço cortado, significa falecimento. Quando tem essa ligação aqui, é casamento, reprodução, tá? Quando tem esses dois traços aqui, casamento consanguíneo, o que isso significa? Casamento entre parentes, que acontece muito entre primos, pode acontecer entre irmãos, pais, tá? Quando está assim, casamento sem descendente, não teve filhos, tá bom? Isso aqui significa uma prole que teve filhos, tá? Gêmeos monozigóticos, significa gêmeos semelhantes, tá? Gêmeos dizigóticos são os gêmeos que não são semelhantes, tá? E assim significa uma família. Agora vamos fazer a análise do heredograma. O heredograma ele é dividido de duas formas numéricas. A primeira é o número romano, que representa a geração, a primeira geração, segunda geração, terceira geração. E os números arábicos é cada indivíduo de cada geração, tá? E aqui dá para vocês verem, aqui é a geração 1, o indivíduo 1 e indivíduo 2, tá bom? Quando há uma ligação, significa que teve uma reprodução e assim gerou filhos, que a gente fala que é uma prole, que é uma irmandade aqui, tá? Aqui, começando do mais velho para o mais novo, sempre do lado esquerdo para o direito. Aqui você vê que é um homem e depois gerou duas mulheres, tá? Esses indivíduos que estão achurados são indivíduos que é afetado pela característica, mesmo sendo a herança autossômica recessiva e dominante, sempre vai ser achurado, tá bom? E também uma dica é sempre tentar enumerar o heredograma, pois se eu pedir, encontre o indivíduo do meio, fica sem rumo, né? Então é bom sempre enumerar a geração e cada indivíduo. Se eu falar, encontre o indivíduo 2, 3, vocês vão entender que é da geração 2 e o indivíduo 3. Encontre 1, vocês vão entender que é da geração 1 e o indivíduo 1, né? Então, assim fica mais fácil de entender o heredograma e ajudar nessa análise, tá bom?
Olá a todos, prazer, meu nome é Luana e agora vamos falar sobre herança genética autossômica recessiva. Heranças autossômicas são caracterizadas por genes que estão presentes em cromossomos autossômicos. E o que são genes autossômicos? São aqueles genes que não são sexuais. Se você vir dois pais iguais dentro de um heredograma e você tem um filho ou uma filha diferente, você tem certeza que os pais são heterozigotos e aquele diferente tem que ser homozigoto recessivo, que é o Azinho. Os genes recessivos são representados por letras minúsculas, que são as características genéticas transmitidas apenas na ausência do gene dominante. Ou seja, as doenças autossômicas recessivas só são expressas quando duas cópias do alelo recessivo são transmitidas. Os genes desempenham um papel nas doenças comuns, como a asma e a diabetes, por exemplo. Nessas doenças, uma série de genes interage com fatores ambientais. No entanto, algumas doenças raras são causadas exclusivamente por genes defeituosos, doenças genéticas, ou por cromossomos anômalos, doenças cromossômicas. E alguns exemplos de doenças autossômicas recessivas é o albinismo, a fenilcetonúria e a fibrose cística. Elas são autossômicas porque ocorre um cromossomo que não é responsável pela determinação do sexo do bebê, como eu havia dito antes, são aqueles cromossomos que não são sexuais. E as doenças autossômicas atingem meninos e meninas na mesma proporção. E é recessiva porque é necessário para desenvolver a doença ter dado uma cópia do gene defeituoso de cada um de seus pais. Olá pessoal, eu sou o Ítalo Grossi e eu vou estar explicando para vocês a herança autossômica dominante. Então vamos lá, gente. Diferentemente da herança autossômica recessiva, na qual o indivíduo precisa ter dois genes para estar manifestando a condição, isso fazendo com que o indivíduo que apresente a condição sempre seja expressado por uma homozigose, na dominante não. Na dominante, a gente precisa somente de um gene, que é o gene representado pelo azão, no caso. Olha, a herança pode ser expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose, visto que é a mesma determinada pelo gene azão, que predomina sobre o gene recessivo, azinho. No caso, na herança autossômica dominante, os indivíduos são azão e azão, e azão e azinho, no caso. E os indivíduos normais que eu digo os não afetados, são azinho. Como vocês podem ver, é totalmente ao contrário da herança recessiva. Gente, aqui eu trouxe para vocês um quadro representando um cruzamento entre dois genitores, um não afetado e um afetado. Esse é o quadro de Punnett, onde a gente vai simular, onde a gente consegue simular, no caso, as 4 gerações subsequentes desse cruzamento, quais são as 4 opções dos indivíduos. No caso, a gente faz a simulação de todos, a simulação cruzada dos genes, tanto do genitor afetado quanto do genitor não afetado. Aqui no caso seria uma homozigose do não afetado e uma heterozigose pelo afetado. O que a gente consegue observar aqui? A gente consegue ver que dos 4 possíveis resultados, metade deles são de indivíduos não afetados. E diferentemente da recessiva, a gente consegue observar o quê? Que pais afetados por uma condição de um gene dominante, eles têm filhos normais, que é ao contrário da recessiva, onde a gente tem pais que não são afetados, que têm filhos afetados, porque ele tem um gene recessivo escondido. E uma das características do resultado desse cruzamento é que os filhos que não apresentam o gene da condição, que seria o gene dominante, subsequentemente eles não passam traços nenhum para o resultado dos seus próximos cruzamentos. Aqui eu trouxe 3 regrinhas básicas que são aplicadas na herança autossômica dominante, que vai ficar para ajudar no reconhecimento de um heredograma, e são fáceis
da gente pegar essas regrinhas. No caso, um indivíduo afetado numa herança autossômica dominante sempre terá o pai ou a mãe também afetado. Caso o pai e a mãe não sejam afetados, não tem como ter um gene escondido, como um gene recessivo. Homem e mulher são igualmente afetados, e caso o pai seja afetado e o filho não seja, a geração seguinte não terá o traço genético. Foi como eu falei lá em cima, ali a gente encerra, ali para a continuidade do gene. O filho, no caso da dominante, vai ter o filho não afetado será representado numa oozigose azinho, e ele já não contém o gene dominante, a não ser que o cruzamento desse filho seja com outro genitor que contenha o gene dominante. Aí a gente começa tudo de novo e seria como se fosse a simulação do quadro. E um exemplo de doença autossômica dominante é a doença de Huntington. É uma doença mais comum do que a gente gostaria, e ela é caracterizada pelo movimento involuntário de algumas partes do corpo, faz troncos e membros, sendo que o mais comum é muito na pálpebra. Gente, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Resumidamente foi isso, espero que vocês tenham gostado. Curtam, se inscrevam, compartilham e vai nos comentários e coloca Fabrício hashtag 25 que ele vai entender.